Meu nome é Leandro Ferreira de Oliveira, eu sou professor aqui na cidade de São José do Rio Preto, São Paulo. Eu era um aluno muito tímido, muito quietinho, mas eu gostava muito de ir da escola. Na nossa época, o mundo era muito analógico, então as coisas eram muito diferentes de hoje. A gente colecionava figurinhas, a gente gostava, estava começando a surgir os videogames, a televisão tinha um poder incrível nas nossas vidas, era talvez o principal meio de comunicação. Hoje é a internet da garotada, é o celular. E quando eu era criança, eu era muito feliz na escola, tenho boas recordações, tive boas professoras. E quando eu me tornei professor, um dos meus desejos era ser um bom professor que fizesse a diferença na vida dos alunos. E como aluno, eu sempre tive boas notas, gostava muito da escola, procurava ter um bom comportamento, meus pais sempre foram muito rigorosos com isso. E a gente conseguiu trazer um pouco disso, né? Acho que em sala de aula a gente carrega um pouco dessas emoções, da nossa vivência para a nossa prática pedagógica. Eu dou aula para um quarto ano, eu digo que o quarto ano é uma das salas mais gostosas de trabalhar, justamente porque os alunos estão começando a ficar mais maduros. E a professora do quarto ano, eu tive uma professora chamada Priscila, ela era muito bacana e fez muita diferença na minha vida. Quando eu passei minha infância em Campinas, né, aqui no interior de São Paulo, e ela dava aula e era uma professora diferente. Na época não era muito comum usar história em quadrinhos, tinha alguns professores com preconceito. Ela não, ela gostava bastante. Ela ouvia os alunos, prestava atenção no que a gente falava, procurava trazer práticas diferentes, muito trabalho em grupo. Isso aí me ajudou bastante também a já amadurecer. Ela é uma professora rígida, mas bem legal, então ela conseguia controlar essa rigidez com a disciplina, com a educação e conquistou todos os alunos dessa forma. Dei muito tempo aula de informática e é um prazer grande dar aula de informática, é totalmente diferente de lecionar para crianças. Porque a aula de informática, você trabalha com crianças de 8 anos até um senhor de 80 na mesma sala. Então é um desafio a linguagem. Você não pode ser muito infantil, lógico, porque você tem adultos. E você não pode ter uma linguagem muito de adulto, porque você tem crianças. Então você precisa simplificar o seu discurso. Era muito prazeroso você ver uma criança ensinando um senhor mais de idade, pessoas colocando experiências. E isso me fez ver que eu gostava muito da docência. Eu trabalhei um tempo também como inspetor de alunos numa escola e eu vi que é ali que eu gostaria de dar aula, justamente porque trabalhar com criança é muito gratificante. A gente ensina, mas ao mesmo tempo aprende. Tem a possibilidade de mudar a vida das crianças. Tem muitas crianças que muitas vezes não têm um bom exemplo em casa. Às vezes o local que ele tem de alegria, de conforto, de tranquilidade, de respeito e de conhecimento é dentro da sala de aula. Às vezes ele chega na casa dele, tem conflitos com os pais, às vezes ele tem problemas familiares, às vezes falta coisas básicas, às vezes uma alimentação, um carinho, um respeito. E é dentro da sala de aula, às vezes, que ele encontra esse aconchego muitas vezes. Eu procuro ser muito disciplinador com os meus alunos, mas eu sou honesto com eles, procuro ser uma boa pessoa. Mesmo sendo rigoroso às vezes, eles entendem isso, depois me abraçam, entendem que não é nada pessoal. É porque naquele momento ele fez um comportamento incorreto e atrapalhou um pouco o andamento dos trabalhos. Mas eles se abrem comigo, conversam, e acho que isso é bacana. A gente tem essa relação de professor-aluno ser respeitosa em ambos os lados. Eu também sou técnico em informática, sou programador e eu percebo que o professor tem muita dificuldade e receio com a tecnologia. Quando a gente coloca o aluno diante do computador, é engraçado porque muda um pouco a situação. Ele entende mais de informática do que o professor comum. Então o professor fica tímido e fala, puxa, isso aqui eu não domino. Ele vai ter que pedir dicas para a criança. Na minha sala de aula eu tenho uma lousa digital, que eu acredito nessa educação. Então eu tenho uma lousa digital que eu passo vídeos, eu passo games, eu faço desafios. E como eu sou programador, eu também faço jogos, faço aplicativo para celular. Isso tudo eu consigo colocar na minha prática. É algo que eu gosto de fazer, eu percebo que eles aprendem mais quando são estimulados dessa forma. Eles adoram jogos, games, a linguagem dos games. É interessante porque se eu passar uma série de 100 contas de matemática, eles fazem. Se eu passar um jogo que cada conta tem um personagem que fala parabéns, você consegue, e pula coisas da tela, eles vão querer fazer 200 contas, porque é mais empolgante, é mais interessante. Fala para mim, olha, eu fui no nível 200 e você, cheguei no nível 150. Então eles competem entre si para ver quem faz mais pontos, quem acerta mais. Então a gamificação é um processo que eu acredito que na educação você tem um ganho muito grande, e acho que isso é importante. Aprender a programar também me ajudou bastante e hoje em dia a gente vê isso com os alunos.
Tem escolas que dão aula de programação para os alunos aprenderem a fazer animações, fazerem jogos, aplicativos. Isso também ajuda um raciocínio lógico, a inteligência, a desenvolver novas habilidades, que são as habilidades do futuro. Porque a verdade é que hoje o professor, ele é insubstituível. Só que o conhecimento não está só com o professor. O bom professor é aquele que vai colocar um vídeo, vai colocar um desenho animado, vai colocar um jogo, e a partir disso tudo o aluno vai aprender com diferentes recursos. Então a tecnologia ela facilita bastante para falar a linguagem desses nativos digitais. Olha, ser professor eu acho que é a minha missão como ser humano na Terra. Eu acredito que ensinar me aproxima de Deus. Porque é muito engraçado, você só aprende quando você ensina. E isso é uma coisa que só o professor de verdade consegue sentir. Todos os dias eu venho aqui, eu procuro ser o melhor professor que eu posso, eu procuro ser o melhor professor do mundo para os meus alunos. E a gente aprende coisas com eles. Eu tenho alunos especiais, que têm necessidades especiais, a gente aprende com todos os alunos a cada dia. E isso me motiva a ser cada dia melhor para eles. Acho que é isso que eu procuro, ser um bom professor, ser uma pessoa bacana para eles, ser uma referência positiva. Eu aprendo cada dia uma coisa diferente com eles, é uma troca de experiências. Acho que o professor é aquele que não está ali para ensinar, mas que de repente ensina e você tem uma troca de experiências. Nós temos hoje também um mundo contemporâneo, uma possibilidade muito bacana, que é qualquer professor aprender coisas com qualquer aluno. Então, às vezes o aluno ele entende mais de algum determinado assunto do que o professor. Isso pode acontecer no caso da informática, por exemplo. Tem aluno, por exemplo, temos alunos nossos que são youtubers, que fazem vídeos. Não é todo professor que domina essa ferramenta. Então você pode conversar de igual para igual, pedir dicas, conversar, pedir sugestões. É uma geração assim, muito diferente, porque quando a gente era criança, o professor ele tinha um certo degrau, era o professor ou a professora. Hoje não, hoje está mais equilibrado, hoje as relações são mais de respeito, de companheirismo, de aprender junto e de colaboração. E a gente percebe que claramente essa geração é a geração do colaborar, do compartilhar. Do eu tenho um negócio, mas ó, eu também posso compartilhar para você, vou te passar aqui no celular, vou te tocar essa música, ó, compartilha o vídeo da minha escola que eu fiz ali sobre redação. Eu acho que pode ser um mundo diferente com o uso dos recursos digitais. É fundamental, é necessário e é um desafio, porque muitas vezes, principalmente os professores de escola pública, têm menos recursos. A gente não tem uma verba especial para isso. Então você tem que usar a criatividade, tem que usar os recursos que você tem em mão, arregaçar as mangas e fazer algo diferente que chame a atenção dos alunos. Mas eu acredito que a inovação também vai muito da criatividade do docente. No meu caso, eu crio histórias em quadrinhos, a gente cria uma história em quadrinhos sobre a história de São José do Rio Preto. Tem um site que eu tenho atividades de maquetes, falando do hino. Também para trabalhar a dengue, eu criei um aplicativo que fala sobre a dengue, chamado Saizika Rio Preto, que está disponível gratuitamente nas lojas. Então é bacana porque o aluno ele pode aprender de diferentes formas, com gibi, com tablet, com celular, com livros. E essa aprendizagem é compartilhada com os colegas de sala, com os amigos do bairro. Então é algo significativo para os alunos. Eu já recebi uma congratulação do prefeito sobre o aplicativo Saizika. Eu também desenvolvi um software, na realidade, que falava sobre aquífero Guarani, que ganhou uma premiação como professor multimídia em 2013. Então é bacana porque a gente vai participando desses projetos, dessas premiações, e motiva a gente a ser cada vez melhor para os alunos. Acho que a gente está no caminho certo. Cada professor tem a sua maneira de ensinar, tem a sua docência, tem a sua prática, tem a sua didática. E a minha é exatamente criar coisas diferentes para conquistar os alunos. E cada dia que passa a gente vai criando coisas novas. Teve inclusive um aplicativo, uma utilização que eu fiz do Pokémon GO. Quando estava naquela febre, na aula de geografia os alunos tinham que aprender a ler mapas. Então eles trouxeram o celular com o aplicativo, saímos nas ruas do bairro capturando os monstrinhos e marcando no mapa, ó, aqui é o supermercado, aqui tem um ponto de ônibus, aqui é um orelhão. E aí o aluno vai aprendendo e se divertindo. Então isso é bacana também, a gente sempre ter essas inovações. Eu acho que a ferramenta de transformação que a gente tem para o Brasil é a educação. A gente vê muitos problemas, quando a política tem muitos candidatos e poucas soluções ou poucas boas ideias, é um pouco disso, faltou essa base de educação,
faltou essa cidadania, esse respeito com o próximo. A gente está hoje num país polarizado, que a pessoa tem a opinião dela, mas se for diferente da minha, eu já não quero saber da opinião dela, não quero saber dele. Então isso é claramente uma falta de educação, uma falta de respeito com o ser humano, que cada um tem o direito da sua opinião. Você pode não concordar, mas cada um tem o seu direito, cada um tem o direito de externar suas opiniões, os seus gostos pessoais, independentemente de qualquer coisa. A gente vê um mundo também hoje em dia que as crianças também têm pouca referência de educação. Acho que o professor tem um papel mais fundamental nesse aspecto de ser modelo, de dar um exemplo na sala de aula, não só com palavras, não só com textos, com atitudes, com exemplos práticos. Eu acho que isso aí tudo influencia também. E às vezes falta para as crianças hoje bons modelos de seres humanos, na realidade. A gente está vivendo falta de líderes, de pessoas que você fala, puxa, eu gosto de fulano porque ele é um cara bacana, porque ele é um cara respeitoso. Acho que falta um pouco isso na nossa sociedade como um todo. Eu acho que a educação como um todo, principalmente no Brasil, a gente precisa dar um chacoalhão em algumas coisas. Nós temos que quebrar alguns paradigmas. A estrutura educacional hoje ela está muito defasada em todos os aspectos de organização. As salas de aula precisam ser mais dinâmicas. O professor tem que ter mais subsídios pedagógicos, tem que ter mais material, tem que ter laboratório, tem que ter mais computador, tem que ter mais tablet, tem que ter mais internet. Então, um dos nossos objetivos é justamente melhorar e a gente precisa de uma revolução. Eu acho que os professores que estão vindo agora da nova geração são mais conscientes disso, que a gente precisa mudar algo que não é porque a aula deu certo há 10, 20 anos atrás que ela vai dar certo hoje. Você tem que mudar porque os alunos mudam, então eles têm novas expectativas. Eu tinha um professor que falava o seguinte, a escola é preto e branco e a televisão é colorida, então por isso que vocês gostam mais de ver televisão do que vir na escola. Naquela época não tinha internet, então hoje com internet, videogame 3D, cinema, smartphone, tablet, iPad, iPhone, esse professor já teria um infarto na sala de aula, porque tem muita coisa que a gente concorre. Então não dá para concorrer com essas coisas, você tem que utilizar isso a seu favor. E sempre tem aplicativos, né? O Minecraft é um ótimo exemplo de game, aplicado à educação, que a garotada gosta, pode aprender muitas coisas legais.